Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos fazer essa leitura em uma só voz, todos juntos, leamos a palavra do Senhor. Leamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Convido você a estar orando ao Senhor, pedindo a Ele que ilumine o seu entendimento, te capacite a entender aquilo que o Espírito quer falar aos nossos corações nessa noite. Oremos todos. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Louvamos o Teu nome porque Tu és um Deus de graça, um Deus de poder. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor não somente nos criou, ó Pai, mas o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. O Senhor tem nos conduzido, ó Pai, numa jornada que é uma jornada eterna, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pela criação, ó Pai, porque o Senhor nos criou, ó Deus. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque apesar da queda, ó Pai, o Senhor, Pai, tem chamado um povo, resgatado um povo através de Cristo Jesus. Pai, nós sabemos que a história ela não se limita a simplesmente a criação, a queda, a redenção, ó Pai, mas sabemos que vivemos numa história que está sendo construída através da Tua soberania, através do Teu poder, Pai, de maneira que essa história que começou na eternidade, essa história está caminhando rumo à consumação, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que nesta consumação, ó Deus, Pai, onde tudo estará consumado, ó Deus, nós sabemos que ouviremos o vinde benditos do meu Pai. Ó Pai, daqui nesta noite, ó Pai, possamos ouvir palavras de salvação, Pai. De maneira, ó Deus, como no passado já aconteceu com pessoas que não eram partes, ó Pai, do povo do Senhor. Foram alcançados pela Tua maravilhosa graça, ó Deus. Pai, daqui nessa noite pessoas também
entrem, ó Deus, nessa história maravilhosa. Pai, nessa narrativa que está sendo construída, Pai, através do desenrolar, ó Pai, da Tua vontade. Que pessoas possam ser inseridas nessa noite, ó Pai, ao número do povo de Deus, ó Pai. Que possam ouvir palavras de salvação. Pai, que aqueles que têm ouvidos para ouvir, possam ouvir aquilo que o Espírito quer falar à Tua igreja, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Pai, dá que os nossos corações possam estar contritos e quebrantados, ó Pai. Pai, que possamos ter pessoas que falem nessa noite, como o pequeno Samuel. Fala que o teu servo ouve, ó Deus. Por Cristo Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Nós começamos domingo passado uma série, o título da série era Deus pode? Uma pergunta, Deus pode? E por que essa pergunta? Nós muitas vezes temos nos deparados com situações que são situações tão difíceis que nós falamos assim, será que Deus pode resolver isso que eu tenho que enfrentar na segunda-feira? Será que Deus pode verdadeiramente intervir nessa questão que eu estou enfrentando e tudo mais? E sem que nós percebamos, nós vamos afirmando Deus pode, ao invés de afirmarmos Deus pode, nós questionamos, Deus pode fazer isso? E nós falamos no Salmo 78, e na meditação de domingo passado nós vimos que o povo que questiona se Deus pode resolver, se Deus pode fazer isso, é um povo que tem esquecido da história que Deus já construiu em suas vidas. O povo de Deus foi um povo que foi libertado da escravidão do Egito com mão poderosa. E a despeito dos grandes milagres que Deus fez, o povo questionava se Deus poderia alimentá-los no deserto. E essa pergunta, ela se dá devido ao fato de que eles haviam esquecido. E o povo que esquece os grandes feitos do Senhor é o mesmo povo que, em decorrência do esquecimento, ele perde a fé no Deus do impossível, perde a fé de que Deus pode fazer maravilhas. Ele fez maravilhas, ele continua fazendo maravilhas hoje e fará maravilhas no futuro. Então, o esquecimento leva à incredulidade. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus é a resposta para as nossas questões. E o salmista, no Salmo 78, fala que foi dada uma ordem para que nós contássemos aos nossos filhos, e os nossos filhos contassem aos nossos netos, e a geração vindoura, tudo aquilo que Deus havia feito, para que eles colocassem a sua confiança nesse Deus que tudo pode. E nós percebemos, meus irmãos, que a falta de uma mente que está sempre atenta àquilo que Deus tem feito, faz com que nós esqueçamos e que nós duvidemos que Deus é o mesmo e que Ele continua agindo na história de nossas vidas. E a dúvida, se Deus pode, faz com que nós percamos momentos preciosos, momentos que eram momentos de festas, de celebração. Nós temos chorado, lamentado, e daqui a pouco nós nos envergonhamos porque Deus vem, intervém com poder e graça e resolve as nossas questões. E até mesmo no entendimento de que Deus sempre responde, sempre resolve. Eu tenho falado aqui que para o crente nada dá errado. Nós, muitas vezes, temos deixado de celebrar até o não de Deus.
quando nós conhecemos a grandeza e o poder, a majestade de Deus, quando nós sabemos que servimos a um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, quando nós olhamos para Jó e vemos Jó falando: Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, ninguém pode impedir o teu agir, nós temos que descansar e falar assim: se isso está acontecendo comigo, é verdadeiramente porque aprove ao Senhor que assim fosse. E nós precisamos olhar para Jesus Cristo e fazer a mesma oração. Seja feita a tua vontade. Pedir a Deus que faça a vontade dele em nossas vidas. E nesta noite, meus irmãos, nós temos um outro questionamento. Quantas vezes pessoas, entra ano e sai ano, ele ouve da mensagem de salvação em Cristo Jesus, mas não se rende ao governo, ao senhorio, não entrega sua vida a Cristo Jesus. E a pergunta que verdadeiramente está mais escondida na vida dessas pessoas é: será que Deus pode realmente salvar a sua alma? Será que Deus pode salvar a alma de alguém? Quantas vezes nós temos perdido sono porque também, sem que percebamos, nós temos questionado: será que Deus pode salvar o meu filho? Deus pode salvar alguém que trabalha comigo? E nessa série de questionamento demonstra que verdadeiramente nós temos deixado de atentar às verdades do Evangelho de Cristo Jesus. E essa noite nós vamos responder essa pergunta através da meditação desses 2 versículos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que Deus possa falar ao seu coração, ao nosso coração nessa noite. Eu vou pedir mais uma vez o pastor Daniel que nos eleve mais uma vez em oração, pedindo a Deus que esteja ministrando a cada um de nós. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, para que possamos responder, será que Deus pode salvar a alma de alguém? Nós precisamos entender o que é salvar. O que a palavra no original quer dizer sobre salvar? N coisas ela significa. Salvar alguém de lesão, salvar alguém do perigo, salvar alguém de um sofrimento, salvar alguém de perecer, de morrer, sofrimento através de uma doença, fazer o bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição. Quando diz aqui o texto que Deus enviou Cristo para salvar, meus irmãos, ele quer dizer que Deus enviou Jesus para que você fosse salvo do perigo da destruição, para salvar ou resgatar alguém que está num iminente perigo de destruição. Salvar da penalidade, do julgamento do Messias. Salvar alguém que está condenado a uma prisão eterna
assim como o diabo e seus anjos estão condenados. Libertar dessa prisão. E se essa palavra tem esse significado, será que pode verdadeiramente salvar a nossa alma? Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Nós precisamos entender que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos estão condenados quando estão alienados e à parte de Cristo. Então, se nós não estamos em Cristo, nós estamos num eminente perigo. Perigo não um perigo que um hospital, um médico, mas um perigo que nos leva a uma condenação eterna, simplesmente porque aprove a Deus salvar aqueles que verdadeiramente recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Diz o texto que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, por que você precisa, em nome de Jesus, receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Por que Deus pode salvar a sua vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque Deus ele tem uma promessa de salvação. Esse texto de João 3,16 é o cumprimento da promessa de Deus. Ele não foi pego, meus irmãos, de surpresa com a queda. 1 Pedro diz, meus irmãos, que sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro, prata, 1 Pedro 1:20, como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, olha, escutem, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Deus já havia prometido salvar os que creem em Jesus antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Promessa de Deus, Deus pode salvar, Deus quer salvar o pecador, porque Ele tem prometido antes da fundação do mundo. Salvar, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Meus irmãos, essa salvação que é manifesta em Cristo Jesus, que é pregada através da salvação daquele que se encarnou, habitou entre nós e morreu a nossa morte, foi algo preparado por Deus antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você, ninguém aqui havia nascido e Deus já havia nos amado, já havia prometido, já tinha uma promessa de salvação. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender que eu creio que Deus pode salvar, porque Deus tem uma promessa antiga, uma promessa que não falha. Antes do mundo ser criado, Deus já tinha preparado o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o amor de Deus, meus irmãos. Esse é o amor antigo, a glória de Deus, a promessa de Deus que tem se renovado para salvar o pecador. E muitas vezes nós percebemos que nós não temos confessado a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Meus irmãos, promessa antiga de Deus. Agora uma promessa atual, uma promessa para hoje. Em verdade vos digo, João 5:24, quem ouve a minha palavra presente, uma promessa feita na eternidade, mas palavra de Deus para nós hoje. Quem ouve hoje a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vai ter a vida eterna. Hoje já tem a vida eterna.
Deus pode te salvar se você reconhecer que Deus te amou antes de você nascer, que Deus preparou a salvação em Cristo Jesus na eternidade. E é uma promessa antiga, mas é uma promessa atual. Em verdade eu vos digo. E quantas vezes tem sido pregada essa mensagem? Quantas vezes nós temos transferido para amanhã acertarmos a nossa vida com Deus? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Promessa antiga, atualizada em Cristo Jesus. Nós precisamos ouvir Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Artigo definido: Jesus Cristo é a salvação. E é interessante, meus irmãos, nós cremos na eleição. Mas o texto diz, meus irmãos, que é uma promessa antiga, atual, mas uma promessa abrangente. Todo aquele que nele crê. Não há a menor possibilidade de alguém aqui nessa noite falar: ah, não, era porque eu não era escolhido, não, porque só Deus sabe quem é. Muitos que serão últimos serão primeiro e primeiros serão últimos, então não há por que você resistir no seu coração, porque essa palavra é uma palavra abrangente para todo aquele que nele crê. Deus está falando comigo e com você. Deus não olha raça, Deus não olha histórico de vida, Deus não olha qual a classe social que você vive. Você precisa de um Salvador porque todos pecaram. É uma promessa antiga que tem se atualizado e é uma promessa abrangente. Apocalipse 22:17, meus irmãos, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, todos aqui estão ouvindo, diz, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Aquele que tem sede, venha. Meus irmãos, você tem sede de justiça? Você tem olhado e tem visto o mundo cada dia mais injusto, a insegurança cada dia maior? Você tem fome e sede de justiça? A resposta não é o novo governo. A resposta é Cristo saciar a sua sede. Porque entra governo e sai governo. Só Jesus Cristo é a água da vida. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É maravilhoso, meus irmãos, porque nós cremos na doutrina da perseverança dos crentes. E quantas pessoas falam, mas eu não sei se eu tomar essa posição com Deus, se eu realmente receber a Cristo, e daqui a pouco o meu serviço, o que vai acontecer? Jesus diz aqui que todo que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O único requisito para você participar do plano de salvação de Deus é que Ele salva pecadores. Nós precisamos entender que todos pecaram. Paulo, escrevendo Romanos, ele diz, miserável homem que sou. Não há espaço para alguém que acha que se basta não vir, só se você reconhecer que você é um pecador. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu fico olhando. A Sofia não está aqui, mas a Bíblia diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas obras. Até a criança. A Alice é linda, Alice, mas é uma linda pecadora. Não há menor possibilidade de nós acharmos que podemos caminhar sem um Salvador, porque a palavra diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Todos que estão aqui estão qualificados para serem recebidos em Cristo Jesus. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender, meus irmãos, que o que realmente tem sido a dificuldade é porque nem todos têm coragem de admitir que são pecadores. Nem todos. Quantas vezes nós olhamos, e acho que eu falei essa semana, eu falei, poxa, você é uma pessoa maravilhosa. Parece um anjo. Mas quando eu olho a Bíblia, eu percebo que, na verdade, a Juliana é uma pecadora. Não foi com a Juliana que eu falei. Nós precisamos entender que esse convite é para todos nós, pois todos pecaram, todos se qualificam sobre os termos da salvação. Meus irmãos, em segundo lugar, Deus, ele tem uma promessa antiga e Deus tem poder para salvar. Deus, meus irmãos, ele chama as pessoas de maneira irresistível. Ele chama pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Efésios 2:1 diz, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Significa, meus irmãos, que se todos pecaram, somente em Cristo Jesus nós temos vida. E a pergunta que nós precisamos fazer nessa noite é, eu estou vivo? E se você está vivo, você precisa de estar em Cristo Jesus, porque muitas vezes nós temos aparência de quem vive. Apocalipse diz isso. Aconselho que você compre colírio para que veja. Tem aparência de quem vive, mas está morto, é pobre, cego e nu. Meus irmãos, nós precisamos entender que não há a menor capacidade de termos uma vida eterna, uma vida verdadeira sem estarmos em Cristo Jesus. E é interessante que você percebe que aqueles que verdadeiramente recebem a Cristo como Senhor e agora vivem pela fé em Cristo Jesus, por melhor que pudessem parecer, eles são novas criaturas em Cristo Jesus. Há um antes e um depois. E muitas vezes a falta de entendimento faz com que as pessoas falem assim, não, eu posso receber Jesus como Salvador porque não muda nada. Eu conheço alguém lá da igreja que agora ele é crente, mas não mudou nada na vida dele. Isso é um péssimo testemunho. Porque, meus irmãos, há uma novidade de vida. Nesse texto de João 3,16, Jesus está explicando para Nicodemos a dinâmica da nova vida em Cristo Jesus. E Jesus tem poder para salvar. Ele tem poder para chamar. Romanos 3,11 diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa decisão precisa ser movida através do entendimento de Cristo falando com você, do Espírito Santo convencendo você do pecado, convencendo você da justiça e do juízo. Você precisa perder o controle nessa noite. Você precisa, em nome de Jesus, entender que Deus tem poder. E você precisa receber Jesus porque você ouviu Deus falando. Porque a Bíblia diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Deixe que Deus traga. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. A salvação é um processo, meus irmãos, que se origina no céu. Deus no céu, movendo o coração do homem na terra. Nunca começa no coração do homem, mas começa no coração do Pai. Tem que ser algo louco. Eu, por mim mesmo, eu não faria isso. Algo sobrenatural está acontecendo comigo. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos muito preocupados,
Mas não se preocupe, porque eu não tenho dúvidas que Deus dá uma oportunidade para cada ser humano. Porque ninguém vai ser condenado sem desculpa. Todos terão verdadeiramente que prestar conta, porque não é falta de oportunidade. João 1,9 diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Nós muitas vezes percebemos pessoas abusando das oportunidades que Deus tem dado. Abusando. Deus chama e tem chamado e o momento é hoje. 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 2 diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Meus irmãos, esse tempo entre a subida de Cristo e a volta de Cristo, que virá como um ladrão, não é tempo pós-moderno, não é tempo de você fazer planos, é tempo da volta de Cristo. São os últimos dias, poucas coisas faltam acontecer, na verdade só uma, só falta a volta de Cristo. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Meus irmãos, estudando isso, preparando essa mensagem, quando eu estava lendo esse texto, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, e te socorri no dia da salvação. Isso me arrepia. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Mas não tem essa pressa toda. Provérbios 27, versículo 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Meus irmãos, hoje é o tempo de salvação. Não adie para amanhã. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a pouco. Nós precisamos, em nome de Jesus, remir o tempo. Tiago 4,14 diz o seguinte, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É arrogância. Nós resistimos aos agrilhões de Deus. Nós precisamos ouvir a voz da salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, estar cada dia deixando as oportunidades passarem. Provérbios 29, 1 diz, o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aquele homem que está sempre ouvindo a palavra de repreensão, mas está sempre endurecendo a cerviz, ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. Mas eu louvo a Deus, que Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para converter o pecador. Meus irmãos, quando nós colocamos a nossa vida, a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Deus faz uma obra tão poderosa, uma obra sobrenatural, meus irmãos, que as pessoas vão pedir a razão da nossa fé. Você, o que aconteceu? Tem algo diferente, você não era assim. Há algo novo, há algo estranho, há algo sobrenatural, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus pode mudar a vida do pecador. E para que nós possamos entender, essa mudança, meus irmãos, acontece porque Deus, Ele separa, nos afasta, nos perdoa. Diz lá Salmo 103:12, que quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus, Ele nos perdoa e afasta de nós as nossas transgressões. Quantas pessoas
não celebram o perdão em Jesus, vivem amarradas em suas culpas e não sabem que em Cristo não há condenação. Isaías 38:17, eis que foi para minha paz, que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E nós sabemos como somos pecadores, mas o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Não importa o histórico da sua vida, Cristo Jesus, o sangue dele vertido na cruz do Calvário, ele purifica a minha vida e a sua vida de todo o pecado. Você pode andar agora de maneira altaneira, porque não há nenhuma condenação. Você, diz 1 João 3, 1-2, que você se torna um filho de Deus. Quantas pessoas andam complexadas porque não conheceram os seus pais, ou não tiveram o pai que seria uma referência, mas em Cristo nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, nós somos libertos do nosso pecado. O pecado não tem domínio. A pena do pecado não está sobre nós, a presença do pecado é tirada de nós. Você agora é herdeiro com Cristo, você tem um lar no céu. Quantas vezes nós perdemos a paz, a alegria, porque não temos casas. Você constrói uma casa, vem um terremoto, derruba, mas nós temos um lar no céu. Você agora que era uma pessoa que era dominada pelo pecado, você agora é santa em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos N exemplos. Zaqueu, o ladrão, Nicodemos, Bartimeu, todo mundo sendo mudado. Você pode ser mudado. E Deus nos sustenta nessa nova natureza. Diz 1 Pedro 1,5 que nós somos guardados pelo poder de Deus. Guardados pelo poder de Deus. O maior sistema de proteção do mundo. Você é guardado pelo poder de Deus. Vem o diabo, te acusa, vem as tentações e você tem essa garantia que você é guardado pelo poder de Deus. João 3, João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém lhes arrebatará da minha mão, em nome de Jesus. Ouça o que Deus tem falado aos nossos corações. Terminando, meus irmãos. Deus faz isso de uma maneira tão amorosa e com a disposição para salvar tão grandiosa, que Deus, ele salva o pecador, mas jamais toma o culpado por inocente. Alguém precisaria pagar pelos pecados do povo. E Deus nos ama tão maravilhosamente que ele fornece alguém que é precioso, fornece o filho dele, o único filho dele para morrer ali na cruz no nosso lugar. Será que alguém poderia fazer isso? Ser ofendido por nós e ainda dar algo precioso dele para novamente restaurar um relacionamento? Ele oferece Cristo Jesus. Há algum tempo atrás, e acho que a semana passada eu vi no noticiário, alguém foi salvar, parece lá em São Paulo, eu estava lá, foi salvar alguém que tinha levado um choque, ou tinha sido eletrocutado, e nesse ato de salvar, a pessoa acabou morrendo. Duvido que, mesmo sabendo que aquele que ia salvar o outro estava correndo grande perigo, duvido que aquele que foi salvo ia falar, não, não me salva não, não vem aqui me salvar não, porque aqui é perigoso.
Ninguém que sabe que está eminentemente caminhando para a morte vai recusar a salvação que alguém oferece. E Deus quer nos salvar e oferece o Filho dele para morrer ali na cruz, sendo nós ainda pecadores, e nós não temos recebido a Jesus, não temos confessado Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Romanos 5, 6 a 8 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, a salvação é de graça para nós, mas foi pago um alto preço. Nós não podemos compreender, meus irmãos, nessa noite. Muitas vezes nós não entendemos que Cristo morreu na cruz. Ele estava, ainda que você não entenda, Jesus estava tomando o meu lugar e o seu lugar.